Graças e paz, povo de Deus, tudo bem, irmãos? Irmãos, peço por gentileza que vocês abram suas Bíblias em Provérbios, capítulo 20, verso 11, por gentileza. Provérbios 20, 11, diz o seguinte: Até a criança se dar a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Chama muita atenção que o comentarista fala a respeito desse versículo aqui embaixo. Ele fala que a criança desde cedo, as crianças desde cedo devem ser induzidas por palavras e exemplos a fazerem o bem. Caso não o fizerem, ainda não é tarde para corrigi-las pelas suas ações. Ou, como Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. Irmãos, eu faço sempre serviço no meu carro na oficina ali em São José. E é muito próximo de uma casa que eu morei quando eu era criança. E 2 semanas atrás eu deixei o carro fazendo serviço, aí demorava um pouco para ficar pronto, né? E eu quis passar na frente dessa casa onde eu morei, para recordar mesmo assim a minha infância, que foi muito bacana. A gente morou pouco tempo ali, mas foi bem marcante. Eu cheguei na frente da casa, a casa hoje está meio relaxada, hoje é uma empresa de ar-condicionado, e passou um filme na cabeça, né? Passou um filme porque nessa casa eu sempre tive um sonho em ter um cachorro, e nessa casa eu ganhei meu cachorro, o primeiro cachorro que a gente teve. Era um sonho tanto meu como do Maninho, meu irmão, né? Ter um cachorrinho, e o pai nunca quis. Nessa casa o pai aceitou que a gente tivesse um cachorro. Os meus irmãos ainda moravam em casa junto, todos eles eram solteiros, morava o pai, a mãe. O pai hoje é falecido, o pai era vivo na época. E passou um filme na cabeça, da época que a gente brincava no quintal, que a gente jogava bola num campinho que tinha ali próximo, que hoje é um depósito de carro, de uma concessionária. Hoje é um depósito, não tem mais o campo que a gente brincava. E é muito gostoso essa recordação. É uma recordação assim que me encheu os olhos, na verdade, assim, fiquei bem emocionado quando eu cheguei na frente da casa e fiquei viajando nisso, assim. E o que eu trago dessa infância, né? Eu morei ali 2 anos e pouco só, mas foi marcante por causa dessas coisas que eu mencionei para vocês. É que eu sei que, por exemplo, a mãe nunca teve filha mulher, tinha filho homem. Mas desde cedo a gente aprendeu que tinha que ajudar em casa. Mesmo sendo homem, a gente tinha que ajudar. Os nossos amigos iam jogar bola, não tinha que ajudar em casa. Eu e Maninha a gente tinha condição. A gente chegava do colégio, ajudava de manhã, chegava do colégio, almoçava, à tarde a gente ajudava em casa no que precisava fazer, né? Terminou as tarefas de casa, aí poderia brincar, sem problema nenhum. E eu lembro que isso era bem marcante, assim. Hoje eu vejo a calçada toda relaxada lá da casa, e na época a gente sempre lavava a calçada, limpava os quartos, e eu não vejo problema nenhum de um homem fazer isso. E a gente aprendeu isso, são valores que a gente aprendeu. Na época ainda não éramos evangélicos, a mãe era católica bem fervorosa, mas a gente foi criado nessa disciplina de fazer a coisa acontecer, né? Ajudar em casa, não fazia comida, mas ajudava a limpar. E eu vejo isso como positivo hoje para a minha vida. Hoje eu sou organizado nas minhas coisas em casa. A Thalita pode falar isso para vocês melhor do que eu, por coisas que eu aprendi na época que eu era criança, né? Eu levei esses valores para a minha vida. E essas recordações me fazem muito bem, assim, fico bem feliz mesmo, e achei bem saudável recordar isso. E isso eu queria trazer para vocês, né? Que a gente deve sempre lembrar com carinho de coisas do passado, coisas boas que a gente aprendeu no passado, e lições que a gente leva para nossa, que a gente acaba levando para nossa vida. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado conosco, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem permitido que a gente tenha esse pensamento ainda de infância, que é gostoso, que é saudável recordar. É muito bom mesmo isso, Senhor. É muito bom que hoje nós temos o Senhor nas nossas vidas, que na época nós não tínhamos com essa intensidade que a gente tem hoje. Muito obrigado mesmo pela intimidade que a gente hoje tem contigo, Pai.
Muito obrigado mesmo, porque se não fosse pela tua bondade, pela tua misericórdia, nós não estaríamos mais aqui, Senhor. Ó Pai, que a gente possa passar esses valores também para nossos filhos, Senhor, que isso é saudável, isso realmente é muito bom recordar, Senhor. Que possamos fazer a Tua vontade a cada dia, que possamos crescer em intimidade com o Senhor, ter um relacionamento aproximado mesmo, cada vez mais próximo de Ti, Senhor. E que possamos exalar o bom perfume de Cristo para as pessoas. Que as pessoas, acima de tudo, possam enxergar o caráter de Cristo em nossas vidas. Que as pessoas realmente possam olhar para a gente e enxergar algo diferente nas nossas vidas. Que é o Teu amor nas nossas vidas, Pai. É o que nós pedimos e já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim, debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti.
pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar, cantando santo, santo, santo é o Senhor. 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 Um dia, Senhor, todos nós, Pai, a tua igreja, viemos estar em tua presença, Senhor amado, cantando santo, santo, santo é o nosso Deus. Te adoramos, Jesus. Muito obrigado, Pai. Pai, nós te louvamos, Deus, e te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado até aqui, Senhor. Mais uma vez, eu te agradeço, Pai, como povo, como igreja, Senhor amado. Nos reunimos essa noite, Senhor, para buscar de Ti, para buscar a Tua direção, Deus, buscar aquilo que o Senhor tem preparado por as nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, Senhor amado, quebra as barreiras, os grilhões, Pai, põe por terra tudo aquilo que nos amarra, Senhor, tudo aquilo que nos prende ainda a esse mundo, Senhor, as coisas desse mundo, Senhor amado. Quando eu falo Senhor, nos prende, no sentido de gostar, amar as coisas do mundo. Nesse sentido, Pai, no nome de Jesus, Pai, vem quebrar as barreiras, Senhor, porque sabemos, Deus, que Tua palavra se cumpre e Jesus Cristo está às portas, Pai amado. É lógico que não sabemos quando Ele vai voltar, o horário, o momento que Ele vai voltar. Mas nós como igreja, Senhor, possamos estar prontos, Deus, para ir com Ele, Senhor. Para estar junto de Ti, meu Deus amado. Deus, que nossas vestes venham estar limpas, Pai amado. Venhamos ter um coração quebrantado e contrito, Senhor amado. Venhamos ter uma vida segundo a Tua vontade, Pai. Segundo o Teu querer, Pai amado. No nome de Jesus, Pai, eu te peço, é o desejo do meu coração, Senhor amado.
conhece cada um de nós, Senhor amado. E Tu sabes, ó Deus, quanto nós somos falhos, Senhor. O quanto nós erramos, Pai. Mas no nome de Jesus, viemos aqui, Senhor, pedir a Ti a Tua misericórdia, o Teu perdão. Mais uma vez, Pai, para que possamos, Senhor, continuar, Deus, na Tua presença. Possamos, Deus, estar mais perto de Ti, Pai amado. No nome de Jesus, Senhor amado, abençoa, Senhor. Abençoa Teu povo nesse dia de hoje, Pai. Abençoa a Tua igreja. Abençoa aquele que está necessitado, Senhor. Aquele que precisa de Ti, Senhor amado. Aquele que está cansado. Aquele que não tem força, meu Deus amado. Eu Te peço, meu Deus, no nome de Jesus, Senhor amado. Abençoa, Senhor, aqueles, Deus, que um dia estiveram em Teus caminhos e hoje estão desviados, Pai. Quando eu peço, Deus, para Te abençoar no sentido de que, Deus, toca, Senhor, essas vidas. Dá ânimo, dá força para que essas pessoas voltem aos Teus caminhos, Pai amado. Se arrependam, Senhor, volte para perto de Ti, Pai. E é assim que eu Te peço, Pai, no nome de Jesus, Pai. Abençoa cada lar, cada família, cada casa, Pai, eu Te peço, meu Deus. Abençoa, Senhor, cada casal, cada filho, Pai. Abençoa, Senhor, a comunhão de cada família, Senhor, que possamos cada vez mais estar mais unidos, mais juntos, Pai, louvando e adorando o Teu santo nome, engrandecendo ao Senhor, Pai amado. Pai, obrigado. Obrigado por esse momento na Tua presença, Pai. No nome de Jesus. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui para cultuar, Senhor, o Teu nome. Deus, também Te agradecemos pelo privilégio da vida, Senhor. Muito obrigado, Deus. Senhor, também Te agradeço pelos livramentos que nos deste, Senhor, até aqui. Senhor, pelo cuidado que tem tido, por não deixar faltar nada em nossa mesa, Senhor, em nossa casa. Ó Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Deus, pela Tua misericórdia. Senhor, neste momento, coloco diante de Ti as famílias, Deus. Aquelas famílias, Senhor, que estão afastadas de Ti. Senhor, aquelas famílias que estão desestruturadas. Deus, aquelas famílias que não Te conhecem, Senhor. Que onde há brigas, Senhor, desentendimentos, violência. Ó Deus Todo-Poderoso, Te peço por essas famílias, Senhor, que possa estar visitando cada lar neste momento, que possa estar, Senhor, transformando cada lar, cada família. Ó Deus Todo-Poderoso, utiliza, Senhor, que seja uma pessoa, Deus, de dentro dessa casa, para que venha Te conhecer, Deus. Que essa pessoa seja sábia, para que Deus possa usá-la e o seu lar, Senhor, ser transformado. Deus Todo-Poderoso, que eles possam vir, Senhor, a Te buscar todos os dias. Que eles possam, Senhor, reconstruir as suas casas, Deus, sobre a rocha, sobre a Tua palavra, Senhor, que nos ensina, Senhor, que a família é o bem mais precioso. Para Deus, a família é um bem precioso. Ó Deus Todo-Poderoso, também Te peço, Senhor, por aquelas famílias que neste momento estão passando por dificuldade, Senhor, financeira, alimentícia, Senhor, também pela perda dos seus entes queridos, Deus. Peço, Senhor, que possa vir dar o suporte, Senhor, que eles precisam, que Deus possa estar colocando em suas mesas, Senhor, o alimento necessário, possa estar, Senhor, abrindo portas para o mercado de trabalho, para que eles possam, Senhor, ter de volta a sua dignidade, Deus, e poder pagar, Senhor, com honestidade as suas contas, Senhor, e sustentar a sua família. Deus, também Te peço para que venha estar, Senhor,
nos seus corações para tirar a tristeza, Senhor, da perda dos seus entes. Ó Deus Todo-Poderoso, te peço por essas famílias, Senhor. Deus Todo-Poderoso, também te peço pelas famílias da Procasa, Senhor, que congregam com a gente. Ó Deus Todo-Poderoso, que nenhuma família, Senhor, venha se desviar dos teus caminhos. Que nenhuma família, Senhor, nesse tempo que estamos longe, Senhor, da igreja física, venham, Senhor, se afastar de Ti. Senhor, que venham se entristecer, que venham, Senhor, estar deixando de lado, Deus, a Tua palavra. O Senhor Deus Todo-Poderoso, te peço pela vida de cada família da Procasa, Deus. Te coloco, Senhor, diante de Ti, cada um, para que venha continuar fortalecido, Senhor, e possa estar, Senhor, acompanhando os cultos e continuar, Senhor, cultuando o Teu nome, mesmo de longe, Senhor, porque a igreja é onde nós estamos. Ó Deus Todo-Poderoso, te peço, Senhor, por cada um, e te agradeço já, Senhor, por tudo que vais fazer na vida de cada um, por tudo que tem feito, Senhor, até aqui. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, povo de Deus, boa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um. Acredito que Deus, na sua graça infinita, na sua misericórdia, esteja abençoando todos vocês. Irmãos, gostaria de compartilhar com os irmãos e estar junto com os irmãos, lendo e aprendendo junto com os irmãos sobre Romanos 6, Romanos 7 e Romanos 8. Claro que a gente não vai ficar lendo de ponta a ponta os 3 capítulos, porque senão vai ficar 1 hora aqui só lendo, né? Mas, né, alguns versículos ali. Amém? Vamos estar orando antes, né? Estou aqui com a cara inchada, irmãos, porque está de dia. Então eu acordei faz pouco tempo. Não tão pouco assim, mas, né? Sabe, quando a pessoa não tem muita beleza, de manhã é pior ainda. Então, irmãos, vamos estar orando, irmãos? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Deus, te agradecemos o teu amor, tua misericórdia em nossa vida. Ó Deus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se faz presente no momento de angústia. Ó Deus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos livrado do mal. Agradecemos, Senhor, em nome de Senhor Jesus, pela saúde que o Senhor tem dado a cada um de nós. Agradecemos, Senhor, pela comida que o Senhor bota em nossa casa, o teto que o Senhor bota em nossas cabeças, Senhor. Ó Deus, a roupa que vestimos. Deus, muito, muito obrigado por todos os cuidados que o Senhor tem com a tua igreja, Deus, com cada um de nós. Senhor, em nome do Senhor Jesus, te pedimos mais uma gotinha da tua misericórdia nesse culto. Esse culto que é para ti, que é para te adorar, Deus. Deus, te pedimos, fala conosco nesse momento, através da tua palavra. Fala conosco, traz uma mensagem, Pai, do teu coração para o nosso. Ó Senhor, te pedimos que o Senhor encontre dentro de nós corações de carne, não de pedra. Corações, Senhor, com terra fértil, onde essa semente possa criar raiz, crescer, multiplicar, dar fruto, fruto digno de arrependimento. Ó Espírito Santo de Deus, enche-nos do teu Espírito, Pai. Que o fruto do teu Espírito Santo seja real em nossa vida e natural, espiritualmente falando. Ó Deus, muito, muito, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado porque a cada dia em que acordamos, que nos levantamos, o Senhor nos dá mais uma oportunidade de ler a tua palavra, mais uma oportunidade de nos arrepender, Pai. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Se não fosse a tua graça, se não fosse a tua misericórdia, estaríamos, Senhor, no lamaçal do pecado, Senhor. Ó Deus, obrigado, porque a cada dia o Senhor vem limpado cada vez um pouco mais. A cada dia, Senhor. Ó Deus, muito, muito obrigado, Senhor. Senhor, te pedimos, cresça
cada vez mais. Que nesse momento, Senhor, eu venha assumir e o Senhor venha crescer. Em nome do Senhor Jesus, que seja o Teu Espírito Santo trazendo a mensagem, tanto para mim que estou aqui, como para todos nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Também te peço, Senhor, tira toda distração, tudo que não vem de Ti, que quer atrapalhar a Tua mensagem. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Irmãos, vocês puderem estar abrindo suas Bíblias em Romanos 6. A gente está lendo os capítulos 6, o 7 e o 8. Eu compartilho da ideia de Pedro. Pedro, em 2 Pedro 3,16, se eu não me engano, 3,16, ele fala assim, que ele comenta ali de uma situação que às vezes Paulo escreve e dependendo do que ele escreveu, às vezes é difícil de entender mesmo. E às vezes, por ser difícil de entender, alguns mal intencionados vão lá e distorcem. Se aproveitam e distorcem, né? E eu compartilho dessa ideia de Pedro. Realmente, Paulo é um cara que eu acho que se ele fosse falar na linguagem dele, técnica, teológica, seja como for, seria bem complicado de entender. Mas eu gosto muito de Paulo, assim. Romanos é um livro que talvez seja a carta que eu mais gosto. Por mais que também é uma marreta, pelo menos para mim, ela vem com uma marreta no meio da testa. Uma marretada santa, é claro, mas é uma marreta. Irmãos, capítulo 6, a minha versão, como eu sempre falo, é na linguagem de hoje, também da Sociedade Bíblica do Brasil. E o vocabulário é mais atual, né? Então a sua pode ter um vocabulário um pouco mais difícil de entender, mas o sentido é o mesmo, amém? Romanos 6, do versículo 1 ao 3, amém? Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? Claro que não. Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Agora, versículo 6. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Agora, versículos do 11 ao 14, capítulo 6. Assim, também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas, por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Glórias. É uma marretada santa, não é? Agora do versículo 15 ao 18, capítulo 6. O que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus, porque vocês, que antes eram escravos do pecado,
agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Agora, para finalizar o capítulo 6, versículos 21 a 23. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertos do pecado e são escravos de Deus. Com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, glórias! Eu acho muito legal, assim, eu entendo que às vezes são palavras que podem soar como uma marretada, mas, na verdade, mostra só o amor de Deus, né? Porque ele diz assim, essa aqui é uma nova vida em Cristo, é a pessoa que já aceitou Jesus, né? Paulo faz essa carta, manda para a igreja de Roma, porque lá tinham cristãos que até hoje ninguém sabe como surgiram lá, quem que evangelizou, mas estavam lá. E esse capítulo 6, ele, antes, né, nos outros capítulos anteriores, não é uma discussão, porque uma carta não é uma discussão, né? Se fosse uma narrativa de um acontecimento, tudo bem. Na carta não tem discussão, né? É Paulo já prevendo o que vão perguntar, o que vão falar e já está dando no dedinho desde já. E nisso ele fala, ele entra no assunto da circuncisão, entra no assunto da lei, e esse assunto da lei continua. Por isso que tem tanto esse pedaço no capítulo 6 que fala, mas agora a gente não está na lei, então quer dizer que a gente não precisa obedecer. E Paulo vem dando no dedo de novo. E eu acho isso muito bom, porque isso mostra o amor de Deus. Porque aí eu fico pensando, se eu lembro isso aqui, eu fico pensando assim, porque isso aqui, esse capítulo 6 é para quem já aceitou Jesus. Por isso que em alguns momentos ele fala, mas ó, por exemplo no 17, mas damos graças a Deus porque vocês que antes eram do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Ou seja, são pessoas já convertidas, já que abandonaram a princípio o pecado. Só que, tipo assim, o 6 é um confronto, tipo assim, abandonou mesmo? Aceitou Jesus mesmo? Aí eu pergunto, para nós que estamos aqui, né? Porque não interessa o tempo de igreja, não interessa se você prega, se você canta, se você ora. Deus conhece o nosso coração. Você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Você já abandonou o pecado? Como o pastor Marcelo gosta de falar às vezes, o seu pecadinho de estimação? Porque às vezes a gente tem uma ideia de pecado e pensa em vários pecados cabulosos. Mas pecado é pecado. Não precisa ser um pecado cabuloso para ser pecado, né? Não precisa você roubar um banco, sequestrar alguém, estuprar alguém. Não. Tudo aquilo que te afasta de Deus, que é uma desobediência ao que Deus quer, é um pecado. Então, será que de fato nós aceitamos Jesus como Senhor? Será que de fato nós abandonamos o pecado, o pecadinho de estimação, aquele pecado que só você sabe, que nem a sua esposa ou seu marido sabe? Isso é entre nós e Deus. Deus conhece o nosso coração e Deus conhece. Deus sabe se a gente realmente o aceitou e quer ter uma vida com Ele e diz não para o pecado. Quando o pecado vem e bate a porta, se a gente diz não para o pecado. Aí às vezes a pessoa pode dizer assim, mas irmão, porque assim, está no YouTube, né? Qualquer pessoa pode ver.
pessoa que pode estar vendo agora pode dizer, mas irmão, eu tento, mas é difícil, eu não consigo. Poxa, tem dia que eu tô bem, tem dia que eu tô mal, eu tento não pecar, eu tento não errar, mas não dá. É difícil, não consigo. Aí eu pergunto, você entregou a Jesus isso? Porque ele morreu na cruz por todos nós, pelos nossos pecados. E agora, até justamente para esse questionamento de, poxa, eu tento, mas eu não consigo. Deus é tão bom, tão misericordioso, que vem o capítulo 7. E o capítulo 7 é uma luta interior. Do bem que eu quero e não faço, e do mal que eu não quero e acabo fazendo. Se você puder abrir no próximo capítulo, o 7, do versículo 14 em diante. Capítulo 7, versículos 14 em diante de Romanos. Que aqui, se no 6 ele estava falando com quem já tinha entregue a vida para Jesus e abandonado o pecado, no 7 é ao contrário. No 7 é alguém que ainda não tem uma vida dominada pelo Espírito Santo, mas tem uma vida dominada pela lei do pecado. Do 14 em diante, sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que eu não quero, isso prova que reconheço que o que a lei diz é certo. Isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, a minha natureza humana. Porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Mas, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei, o que acontece comigo é isso. Quando eu quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que eu gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que eu faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado e age no meu corpo. Como eu sou infeliz, quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, essa é a minha situação. No meu pensamento sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Com certeza não é uma pessoa que conheceu a Cristo que está no capítulo 7. Com certeza. E o capítulo 8 prova isso. Paulo ele fala no capítulo 6 com pessoas que aceitaram Jesus e agora mudaram a vida. No 7 ele fala com pessoas que até querem, mas não tiveram ainda um encontro com Cristo. Aí eu fico pensando assim, porque a gente às vezes, quantas vezes a gente não falou isso? Quantas vezes a gente nunca pensou assim, poxa, eu não quero pecar, eu não quero errar. Mas acaba errando, acaba pecando. E claro, ninguém vai ser perfeito. Até a volta de Cristo, até a gente chegar lá em cima, ninguém vai ser perfeito. Todos vão pecar. Uns mais, outros menos. Mas o capítulo 7 fala daquele pecado que você não vence mesmo. É a vida de pecado. Uma vida de pecado. E uma vida de pecado só morre
quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador. Eu penso assim, o ser humano nunca será capaz de se salvar pelas suas próprias forças. Nunca. Se o Espírito de Deus não agir junto, o ser humano sozinho não vai conseguir. O ser humano nunca vai conseguir cumprir rigorosamente a lei de Deus. Nunca. Sem a ajuda do Espírito Santo, ele não vai conseguir. Eu acredito, irmãos, assim, vocês que entendem mais de Bíblia podem até questionar e depois a gente conversa sobre isso. Mas eu acredito que a lei, aquela lei do Antigo Testamento, ela só veio para mostrar o quão longe de Deus as pessoas estão. Por quê? Porque se você tivesse um pecado, seria um mandamento. Mas são vários. A gente fala dos 10, mas se pegar ali tem 600 e pouco rituais e coisas que é pedido. Mas vamos parar nos 10. Vamos ficar só nos 10. Só. Eu acredito que aquilo ali só mostra o quão longe de Deus o homem está. E eu acredito mais. Por mais que tenha muito esse dito de antes era tempo da lei, hoje é tempo da graça. Pode ser que eu esteja errado. Mas eu acredito que a graça de Deus é desde que o mundo é mundo. Mesmo no tempo da lei havia graça. Como é que uma pessoa ia se salvar se não tivesse graça? Impossível. O ser humano por ele mesmo nunca vai conseguir cumprir tudo aquilo que Deus pede. Porque ele tem uma natureza pecaminosa. Mesmo no tempo da lei existia graça. Como será que Moisés seria salvo? Se a gente pega a história de Moisés, a gente vê o agir de Deus o tempo inteiro. Isso é graça? É misericórdia? Nem Moisés conseguiria ser salvo se não fosse graça e misericórdia. E vai pegando todos os personagens. Não precisa chegar em Moisés, diria Abraão. Mas eu digo Moisés porque dali veio a lei, né? E tal. Mas tudo é misericórdia. Tudo é graça. Aí imagina um tempo de hoje. E que faz 2000 e poucos anos que Jesus veio, morreu e ressuscitou por cada pessoa. Se naquela época cumprir a lei já era complicado, hoje pior ainda. Então, tipo assim, se a gente pensa, eu não consigo deixar, eu não consigo, mas não consegue mesmo e nunca vai conseguir. Você, por você, jamais vai largar o pecado. Nunca vai conseguir largar. Não vai. Nunca vai deixar de mentir sozinho. Nunca vai deixar de roubar sozinho. Nunca vai deixar de ter pensamentos imorais sozinho. Nunca. É a graça de Deus que nos salva, mediante a fé. Nós jamais somos salvos pelas nossas atitudes. Você nunca vai conseguir, então não fique se batendo. Se você pensa, mas não consigo, eu tento. Não vai conseguir mesmo. Para, respira um pouco, relaxa. Você não vai conseguir. Sabe como é que você vai conseguir? Só com a ajuda do Espírito Santo. Se você chegar para Jesus, em vez de você ficar nos feeds do Instagram, ficar em Facebook o dia inteiro, larga esse bendito, esse abençoado e vai para a Bíblia, vai orar. Senão você não vai largar mesmo. Por que Jesus falou, fecha a porta do teu quarto e ora? Claro, você pode orar em qualquer lugar, mas sai da sala, onde que você só quer ver série no Netflix,
Nada contra a Netflix. Mas tem coisa boa, tem coisa ruim, como todo streamer deve ter. Mas sai da frente do Netflix. Vai orar? Vai ler a palavra de Deus? Você quer largar o pecado? Quer ter uma vida com Deus? Deixa Ele fazer. Se a gente não der liberdade para Deus, se nós não dermos liberdade para o Espírito Santo, Ele não vai fazer, Ele não é mal educado, Ele não vai te forçar. Satanás é totalmente mal educado. Ele joga coisa na sua cabeça o tempo inteiro. Ele quer te levar para o inferno. Pior, ele quer te levar para o lago de fogo. O tempo inteiro. Jesus não é assim. Jesus quer te salvar, mas ele é educado. E ele te dá a oportunidade todo dia, quando você acorda, de buscá-lo. Não precisa você orar 8 horas por dia. Isso é consequência de uma vida com Deus. Começa no pouco e no muito você vai ser colocado. Se você for fiel todo dia, orando um pouco, quando você vê, você já orou muito mais do que você orava semana passada, muito mais do que você orava há 2 meses, porque a intimidade vai aumentando, vai se criando. Então não fique se martirizando. Ai, porque eu não consigo, porque eu não posso. Não, não pode mesmo, cara. Não pode mesmo. Então deixa de ter pensamento imoral. Deixa de dar lugar ao diabo e dê lugar a Deus. Aí a graça de Deus manifesta em você, porque você acredita em Jesus, sabe que Ele morreu pelos seus pecados, entregou sua vida na mão dEle. Aí você sai das amarras do pecado. Senão você não vai conseguir. Se deixe ser liberto. Se deixe ser liberto. Não fique sofrendo à toa. Se deixe ser liberto pelo Espírito Santo, para que Ele possa tirar esse peso de você. É Ele que leva o peso. O jugo é suave, o fardo é leve. Agora vamos para o 8. Só bem rápido. Para ver isso, por exemplo, o jovem rico, em Lucas 18, do 18 ao 30, fazia tudo que a lei pedia. Jesus só pediu uma coisa, ele não conseguiu mais. Jesus só falou para ele: vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Ele não largou o que ele tinha para ir até Jesus. Então largue o que te deixa longe de Cristo e vai até Ele, para você ter essa salvação e ser liberto desse pecado que você não consegue largar. Paulo fala aqui no comecinho que a circuncisão agora, dos gentios pelo menos, não é na carne, é na alma, é no coração. Então não adianta ser um crente de aparência, se por dentro você não foi circuncidado. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, por isso que você nunca vai conseguir. Se você não estiver em Cristo, não vai conseguir. E João 15,15. Sem mim, nada podeis fazer. Sempre foi graça. Sempre. Só que agora ela está escancarada, jogada na cara. É graça, filho. Se não for pela graça, não tem. Amém? E o capítulo 8, irmãos. 8 do 1 ao 3. Vou dar uma esticada porque o tempo está ficando longo aí. 8 do 1 ao 3. Agora, já não existe condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Agora, versículos 5 ao 7.
Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. Do 9 ao 11. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas, se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do Espírito que vive em vocês. 8:14, versículo 14. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 16. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. O 8:18. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que será nos revelada no futuro. Agora, do 26 ao 28. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do nosso coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano ou propósito, dependendo da versão. E o 8:37 ao 39 para terminar. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Oh, glória! Deus é muito bom. Deus é tremendo. Se você está desanimado, você está triste, você está cansado, entregue nas mãos dele. Isso que está te afligindo, esse pecado, essa situação que te desmotiva, entregue na mão dele. Deus não está te cobrando orar 10 horas por dia. Ele quer que ore. Pode ser 1 minuto, 5, 10. Com o tempo vai aumentando, a tua intimidade com ele vai aumentando com o tempo. Mas deixa na mão dele. Ora, leia a palavra de Deus. Jejue, que também é muito importante. Deixe Jesus te libertar. Deixe Jesus te libertar e seja salvo pela graça de Deus, e viva pela graça de Deus. Amém? Deus te ama muito, e aqui vou até pegar minha Bíblia de novo, bem rapidinho. Deus te ama muito. Em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus é maravilhoso. Jesus já morreu pelos seus pecados. Então o que você está fazendo segurando eles? Solta eles, não são mais seus. Tira tudo que não vem da sua vida. Sozinho, você não consegue. Tem que ser com Ele. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos
teu amor, a tua misericórdia. Te pedimos, Senhor, cura-nos o nosso interior, o nosso espírito, a nossa alma a cada dia. Que a cada dia possamos ser cheios do teu Espírito Santo e termos intimidade contigo, Pai. Ah, Deus, obrigado por esse sacrifício na cruz, obrigado pelo teu amor. Ó Senhor, e te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que a cada dia nós possamos te buscar, ter fome e sede de justiça. Obrigado por esse culto. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor sempre tem falado conosco. Abençoa cada um de nós que estamos ouvindo, Pai. Livra do mal. Que possamos ter uma mente renovada em Ti, na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, irmão. Amém.